Pudera eu falar apenas do perfume das flores, dos mais gostosos sabores, do encanto e dos amores, falar só meias verdades, converter Deus em subterfúgio da prosperidade, como fazem tantos mercenários, que tal como um conto de vigário, em seus programas diários, faz de nós subsidiários, que infelizmente a miúde sempre inundam seus açudes, enriquecendo-os cada vez mais, e se dizem assim tão santos, e ninguém toca em seus mantos. Mas imploro a Deus e em prantos, que em nome de Jesus derrame a sua luz, ressuscita esta cruz e levanta os seus ungidos, homens que vivem preteridos, mas amantes da verdade, não amantes do dinheiro. Não extorquem o nosso celeiro, pois voltamos à Idade Média. Não se cobra para ir para o céu, mas se vende o céu aqui na terra. Deus ressuscita a Lutero, traz de volta João Calvino, reacenda a fogueira, deixa nela eu me queimar. Hoje não se vende indulto, mas para um povo tão inculto, eles vendem suas bênçãos, anularam a salvação, não se fala em perdão. Hoje o céu é aqui mesmo, pode estar na aquisição de uma grande mansão, ou em carros importados. Por um conto do vigário, o evangelho foi trocado. Já não amam mais a ti, nem ensinam a te amar. Minhas lágrimas vêm aos olhos, minha voz tão embargada, pois vejo o sangue de Jesus ser pisado nessa estrada. Pai, John Rose morreu queimado, mas ele morreu honrado, mesmo sendo humilhado, e ninguém mais fala disso. Os sermões ficaram loucos, como loucos os que o pregam, pois esqueceram de sua cruz, aos prazeres se entregam, por uma oferta mercenária, para encher seus podres cofres. Eu deixei o mundo para trás, pois já não suportava mais ter uma alma tão vazia, sem ter paz nem alegria. Foi por causa da sua luz que entreguei-me a Jesus. Seu tesouro era a sua cruz. Meu Deus, é tanta alienação, vejo tanta ilusão deste povo tão sincrético, cegas almas tão carentes, povo nécio e deprimente, que se deixam enganar, deixando a oferta no altar, mas só querem se locupletar, acreditam estupidamente que Deus está a compactuar com esta forma de pensar. Vejo a igreja entorpecida, em celeuma enrustida, não se prostram a uma imagem, mas ninguém tem a coragem de quebrá-la no coração, pois se dizem tão cristãos, mas inventam soluções análogas aos ídolos de outras religiões. É fitinha com dizeres, o cajado de Moisés, 21 dias de Daniel, num jejum sabor de fel. Depois cantam aos quatro cantos que a sua vitória tem sabor de mel, e insuflam a ambição em ofertas escabrosas que prometem enriquecer e depois se esquecer do que foi feito lá na cruz. Amam ao ouro, negam esta cruz, pois ofuscam com ganância todo o brilho desta luz que ofuscou todas as trevas através do sangue de Jesus. Uma doutrina tão volátil, tão cheia de misticismos, pragmática e tão sincrética, mas tão distante de Deus. Tenho medo de amanhã, que amanhã se esvaia toda a fé em uma pseudo-religião que retire Deus do centro, como sempre acontece. Mal se acaba uma campanha, logo se começa outra,
e de campanha em campanha, entra ano e sai ano, este povo que se diz crente vai vivendo de engano e num vil proselitismo se afundam num abismo. Mudaram só de religião, mas nunca mudam o coração. Vejo crentes tão equivocados, vivem tão alienados, com seus sonhos conturbados, onde eu, envergonhado, não posso mais ficar calado. Hoje prega-se uma nova doutrina que deturpa e alucina, verbalmente ela assassina o conceito de cristão. Tira-nos os pés do chão e nos enche de ambição. Nos extorque a revelia, mas não fala de perdão. Não nos leva ao compromisso, nos tornando tão omissos. Mas eu digo, nem por isso vou calar a minha voz. Esta perfídia teologia entorpece os meus e aos seus, promiscuindo a sã doutrina, entristecendo tanto a Deus. Hoje é coach, é teologia da prosperidade, que dirimiu a idoneidade, pois esconde a verdade, ao prometer rios de ouro, e nos compra com tesouro, mas nos rouba a salvação. Ela nos diz para juntar todo o ouro aqui na terra, em que a vida se encerra, esquecendo que a traça, convertida na desgraça, vem minar e corroer nossa fé e sem querer preterimos ao temor. Já não temos tanto amor para com Jesus nosso Senhor. Vejo rios de dinheiro ofertados no altar, mas as mãos cheias de pecado que estão a barganhar. Não se lembra que há o próximo, pois o próximo é ele mesmo. Vive olhando no espelho e não se chega da janela para olhar quem sofre lá fora. E o tesouro que se herda desta teologia tão famigerada, a teologia da prosperidade, é a ganância e a ambição, e uma vida de promiscuidade. Se esquece do irmão, se esquecendo que o amor fluiu em dor, sangue na cruz, derramado por Jesus para emanar a sua luz. Não se fala em arrependimento, pois não se condena o pecado. O Evangelho é apenas um subterfúgio, um ensino deturpado. A prosperidade eu sei que é bom, mas não aludida à ganância, onde o teor desta herança é querer sempre ter mais e tornar-se sempre menos. Torna os crentes ansiosos, ambiciosos, com o de comer ou de vestir. Ambicionam o ouro e a prata, obcecados em possuir. Ignoram as aves do céu, ou mesmo os lírios do campo. A doutrina, tal qual fel, absinta sem encanto. Sei que as aves elas não plantam, e por isso elas colhem. Elas vivem pela graça. Nosso Deus as acolhe. Admirado eu vejo os lírios que enfeitam nossos campos, tão fugazes flores belas, de efêmero encanto. Mas, no entanto, o Evangelho não é isto, triunfalismo sem o compromisso, onde crentes tão omissos vão fugindo ao compromisso de uma vida com temor, converter-se no amor, numa essência com teor de Jesus nosso Senhor. Vão servindo a Mamão e negando a Jesus, pois vão mortos entre as trevas para o inferno sem ter luz.